O mecanismo COVAX, que foi constituído pela Organização Mundial da Saúde, Gavi e outros parceiros, tem exatamente o objetivo de garantir um acesso equitativo às vacinas. O Fundo Rotatório da OPAS é um dos dois mecanismos que faz as aquisições em nome do mecanismo COVAX e entrega as vacinas aos países. Essa entrega tem ocorrido de maneira regular, mas a quantidade ainda é insuficiente, né? Seja pelo fato dos países desenvolvidos terem comprado e reservado centenas de milhões de doses de vacina, seja pelo fato do governo da Índia estar sem autorizar a exportação de vacinas pela situação crítica do país, mas o mecanismo COVAX tem recebido menos vacinas do que estava contratado. Isso repercute no acesso equitativo e, por isso, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, a OMS, tem feito um apelo importante aos países desenvolvidos para que façam doações do excesso de doses que têm, de maneira que os países da América Latina, principalmente, que vivem uma situação muito crítica em termos de transmissão, possam ter um acesso mais rápido às vacinas. Olha, em muitos países que já começaram a vacinar há mais tempo, como o Reino Unido, já há dados muito consistentes sobre o impacto positivo da vacinação na redução da mortalidade. Aqui também nos Estados Unidos, esses dados confirmam a alta efetividade da vacina na proteção das mortes e dos casos graves. Na América Latina, nós já temos dados no Brasil, na Colômbia, no México, onde nitidamente as hospitalizações e as mortes naqueles grupos que começaram a ser vacinados, que completaram as 2 doses, têm uma redução importante. Então, eu creio que isso é mais um argumento em defesa de que aqueles grupos mais prioritários, os grupos mais vulneráveis, devem receber a vacina o mais rápido possível, porque ela salva vidas. A vacina não tem impacto imediato na interrupção da transmissão. Por isso é importante combinar as vacinas com as medidas de saúde pública, o uso de máscaras, a distância física, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, e dependendo da situação em cada país, os governos adotarem medidas que reduzam a mobilidade, a suspensão de atividades não essenciais, por exemplo, e outras. Mas, sem dúvida nenhuma, que as vacinas têm confirmado a sua capacidade de evitar casos graves e, principalmente, as mortes, cumprindo o seu principal objetivo, que é de salvar vidas nesse momento. Nossa grande preocupação é que, primeiro, as pessoas não pensem que a pandemia acabou, ou que vai acabar em um mês. Né? Que elas achem que o começo da vacinação vai, por um passe de mágica, interromper a transmissão. Isso não é verdade. Nós vemos que mesmo países que já avançaram bastante com a vacinação enfrentam recrudescimento, novas ondas, porque onde existe a transmissão, e o vírus está em praticamente todos os países do mundo hoje, quando as medidas de contenção são afrouxadas e as pessoas passam a deixar de usar máscaras, frequentar lugares fechados, aglomerações, se movimentar, inevitavelmente há um novo recrudescimento, cresce o número de casos e, com isso, mais casos graves começam a ser produzidos, o que desafia os sistemas de saúde, muitas vezes ultrapassa a capacidade dos leitos de UTI, dos respiradores mecânicos, e nós tivemos já, em alguns países da América Latina, crises pela falta de acesso das pessoas quando há esse crescimento exagerado da transmissão. Então, é muito importante, né, como eu falei, manter a combinação do aumento do acesso às vacinas e, ao mesmo tempo, monitoramento da situação, a oferta de testes para as pessoas identificarem se estão com o Covid-19 ou não, fazer o isolamento dos contatos e todas aquelas medidas de saúde pública que nós sabemos são capazes de reduzir a transmissão. Uso de máscara, o distanciamento físico, evitar lugares fechados e aglomerações
e, onde a transmissão estiver muito forte, medidas que possam reduzir a mobilidade das pessoas. O Brasil ainda vive uma situação muito crítica, né? Assim como quase todos os países da América Latina, o país muitas vezes tem uma pequena redução no número de mortes diárias, mas não consegue alcançar um controle, né? A transmissão continua num patamar muito elevado, o que exige, né, que o Ministério da Saúde, os governadores, os governos estaduais, as secretarias de saúde dos estados e municípios mantenham um alerta muito forte, mantenham todas as medidas, tenham uma boa comunicação com a população, porque provavelmente nós ainda teremos, né, no Brasil várias semanas de transmissão com risco, em alguns lugares, dos serviços de saúde, os hospitais, as UTIs, terem sua capacidade ultrapassada. Isso é um risco muito importante e, por isso, nós temos trabalhado com o SUS, né, no Brasil, a OPAS, apoiando, prestando cooperação técnica e ajudando a que o país possa fazer as melhores decisões e implantar aquelas medidas que tenham a base em evidência científica e conseguir controlar a transmissão, reduzir o número de casos, reduzir as mortes, salvar vidas, que eu creio que é o fundamental nesse momento. Uma nova pandemia pode ocorrer a qualquer momento. Nós não sabemos quando, nem sabemos com que gravidade, mas sabemos que ela pode ocorrer. Quando nós olhamos os últimos 30 anos, por exemplo, nós vemos que muitas vezes vírus novos surgiram, né? O próprio coronavírus, que deu origem àquele surto importante que foi a SARS em 2003, um outro coronavírus que em 2011, 2012 gerou a MERS. Tivemos com o surgimento aqui nas Américas, no México, um novo vírus de influenza, um vírus de influenza pandêmico, que foi o H1N1 em 2009, ou seja, sempre há possibilidade, sem falar um pouco mais atrás, né, o próprio surgimento do HIV, né, que foi percebido no comecinho dos anos 80. Então, novas pandemias, algumas com mais gravidade, outras com menos, vão ocorrer, e por isso é importante que os países sejam melhor preparados. Há um debate na Assembleia Mundial da Saúde importante para que em 6 meses se tenha uma nova sessão da Assembleia Mundial da Saúde para buscar adotar um novo acordo global que permita aos países estarem melhor preparados. Isso vai exigir, primeiro, em cada país, mais capacidade de detecção e resposta. É preciso que os países que são grandes doadores, países desenvolvidos, possam constituir fundos de apoio para que em cada país do mundo se tenha capacidade de detecção e resposta, com base na ideia de que ninguém estará protegido se todos não estiverem. Então, apoiar treinamento de pessoal nos países, fortalecimento de capacidade de laboratório, integração dos serviços de saúde com as áreas de vigilância, tudo isso precisa ser feito sem demora, porque nós não sabemos quando vai ocorrer a próxima pandemia. Segundo, fazer com que mecanismos de acesso equitativo sejam permanentes, bem financiados, como o mecanismo COVAX, por exemplo. Qual é a grande desvantagem do mecanismo COVAX? Como não há uma regra, a única regra é a regra de mercado, os produtores preferem entregar as vacinas que os países ricos compraram, porque eles pagam mais a esses produtores do que ao mecanismo COVAX. Ou seja, se não há regras para garantir o acesso equitativo de maneira permanente, com financiamento adequado, nós vamos viver essa situação que é um problema não só do ponto de vista ético e moral, de termos países que já vão vacinar toda a sua população, enquanto países pobres não vacinaram sequer os idosos, que são os que têm mais risco de morrer pela Covid-19, pessoas com doenças crônicas. Além desse problema ético e moral, também é um problema de saúde pública. Um vírus como o vírus da SARS-CoV-2, o que produz a Covid-19, naturalmente, como todos os vírus, ele vai gerando mutações ao longo do tempo e cria novas variantes.
Então, mesmo um país desenvolvido que vacine toda a sua população pode perder todo esse esforço se a transmissão descontrolada em outros países gerar variantes que não sejam protegidos pelas vacinas atuais. Então, é muito importante que haja solidariedade, boa coordenação internacional para que nós possamos ter acesso equitativo às ferramentas, aos instrumentos para responder bem à pandemia, como medicamentos, equipamentos de proteção pessoal e vacinas.